Já de volta com o nosso programa, eu falei de cafezinho no último bloco. Que tal tomarmos um cafezinho agora, hein? Quando eu falo de café aqui no Manhã da Piedade, você já sabe sempre que eu estou falando do café Riachuelo, né? Então, para você que gosta de um cafezinho como eu, com essa chuvinha, hein, gente? Nada melhor que um café, né? Então, para você que gosta e não conhece ainda, tem que conhecer o quanto antes o café Riachuelo. Isso porque o café ele é puro, os grãos são especiais e selecionados das regiões do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro. E é um café 100% arábica. O produto é torrado e moído artesanalmente. Então, você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, vai às compras hoje, quarta-feira? Não se esqueça, viu? Leve para sua casa, leve para sua família. Então, o café Riachuelo com verdadeiro gostinho da roça. Este nome tem muita tradição, está no mercado desde 1962. Então, há bastante tempo já, né, gente, fazendo o café dos mineiros. E você vai encontrar vai ter a opção de comprar esse café moído na hora, no final da Avenida Paraná, fica na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis. Na antiga Praça 1º de Maio, fica no centro da capital mineira, um ponto de referência para você é o Mercado Central. Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Ligue agora. Neste momento, tem uma equipe pronta, preparada para lhe atender, esclarecer, né, nas suas dúvidas. 3212-7993, o telefone está aí na telinha. Café Riachuelo é o ponto alto em café. Já falamos do café e agora vem o nosso querido Papa, né? Falamos dele também no último bloco aqui no programa. O Papa Francisco continuando a catequese sobre as bem-aventuranças. Hoje ele fala sobre a primeira delas, bem-aventurados os pobres. Então, nós vamos saber o real sentido da palavra pobres. A gente ouve muito essa palavra, né? Mas e o que a Bíblia quer nos ensinar com bem-aventurança? Preste atenção, vamos ouvir o que diz o Papa. Confrontamos-nos hoje com a primeira das 8 bem-aventuranças do Evangelho de Mateus. Jesus inicia a proclamar o seu caminho para a felicidade com um anúncio paradoxal. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma estrada surpreendente e um estranho objeto de bem-aventurança, a pobreza. Devemos nos perguntar o que significa, o que se entende com pobres. Se Mateus usasse somente essa palavra, então o significado seria simplesmente econômico, isto é, indicaria as pessoas que têm poucos ou nenhum meio de sustentação e necessitam da ajuda dos outros. Mas o Evangelho de Mateus, diferente de Lucas, fala de pobres em espírito. E o que significa isso? O Espírito, segundo a Bíblia, é o sopro da vida que Deus comunicou a Adão. É a nossa dimensão mais íntima. Digamos, a dimensão espiritual, para entender. Que nos torna pessoas humanas. O núcleo profundo do nosso ser. Então, os pobres em espírito são aqueles que são e se sentem pobres, mendigos, no íntimo do seu ser. Jesus lhes proclama bem-aventurados porque eles pertencem ao reino dos céus. Quantas vezes nos foi dito o contrário? É preciso ser algo nesta vida, ser alguém. É necessário fazer um nome. E disso nasce a solidão e a infelicidade. Se eu devo ser alguém, estou em competição com os outros. E vivo na preocupação obsessiva pelo meu ego. Se não aceito de ser pobre, dei tudo aquilo que me recorda a minha fragilidade. Porque essa fragilidade impede que eu me torne uma pessoa importante, um rico. Não somente de
dinheiro, mais fama, de tudo. Cada um diante de si mesmo sabe bem quanto trabalha e permanece sempre radicalmente incompleto e vulnerável. Não existe truque que cubra isso, essa vulnerabilidade. Cada um de nós é vulnerável dentro. Deve ver onde. Mas como se vive mal, se rejeitam os próprios limites, se vive muito mal. Não se digere os limites. É ali. As pessoas orgulhosas não pedem ajuda, não podem pedir. Não pedem ajuda, porque devem se demonstrar autossuficientes. E quantos precisam de ajuda? Mas o orgulho impede de pedir ajuda. Quanto é difícil admitir um erro e pedir perdão. Quando eu dou algum conselho aos recém-casados que me dizem como levar avante o seu matrimônio muito bem, eu digo sempre, mas existem 3 palavras mágicas. Permesso, obrigado, desculpa. São palavras que nascem da pobreza de cada um. Não ser invadente, de fazer isso e aquilo. Diálogo em família. Esposo e esposa dialogam. Você me fez isso. Muito obrigado. Eu tinha necessidade. Agradeça. E depois, sempre, se fazem erros, se escorrega, desculpe-me. E, frequentemente, os casais, os recém-casados, aqueles que estão aqui e tantos, me dizem, mas a terceira é mais difícil. Pedir desculpa, pedir perdão. Porque o orgulhoso não consegue fazer isso. Não pode. Pedir perdão, desculpa. Sempre tem razão. Não é pobre. Em vez o Senhor nunca se cansa de perdoar. Somos nós, infelizmente, que nos cansamos de pedir perdão. O cansaço de pedir perdão. Mas isso é uma doença feia. Por que é difícil pedir perdão? Porque se humilha. Humilha a nossa imagem hipócrita. E mesmo assim viver procurando ocultar as próprias carências, cansativo, angustiante. Jesus Cristo nos diz, ser pobres é uma ocasião de graça e nos mostra o caminho de saída desse cansaço. Nos deu o direito de sermos pobres em espírito, porque esse é o caminho do reino de Deus. Mas devemos reafirmar uma coisa fundamental. Não devemos nos transformar para nos tornarmos pobres em espírito. Não devemos fazer nenhuma transformação, porque nós já somos. Somos pobres. Ou somos pobrezinhos, melhor ainda. Temos necessidade de tudo. Somos todos pobres em espírito, mendigos. É a condição humana. O reino de Deus é dos pobres em espírito. Aqueles que têm os reinos desse mundo, têm bens, têm comodidades, mas são reinos que terminam. O poder dos homens, também os impérios mais grandes, passam, desaparecem. Muitas vezes vemos no telejornal que aquele governante forte, poderoso, aquele governo caiu. E ele era. Hoje não existe.
As riquezas desse mundo vão embora. Também o dinheiro. Os idosos nos ensinavam que os bolsos, o sudário não tinha bolso. É verdade. Eu nunca vi atrás de um cortejo fúnebre um caminhão de mudança. Ninguém leva nada. Essas riquezas permanecem aqui. O reino de Deus é dos pobres em espírito. Tem aqueles que têm o reino desse mundo. Têm bens, comodidades. Mas sabemos como terminam. Reina verdadeiramente quem sabe amar o verdadeiro bem. Esse é o poder espiritual. Que saiba o verdadeiro bem mais do que si mesmo. Esse é o poder de Deus. Em que coisa Cristo se mostrou poderoso? Porque soube fazer o que os reis da terra não fazem. Dar a vida pelos homens. Esse é o verdadeiro poder. O poder da fraternidade, da caridade, o poder do amor, o poder da humildade. Isso fez Cristo. Nisso está a verdadeira liberdade. Quem tem essa liberdade da humildade, do serviço, da fraternidade, é livre. A serviço dessa liberdade está a pobreza elogiada nas bem-aventuranças. Porque existe uma pobreza que devemos aceitar, a do nosso ser. É uma pobreza que, em vez, devemos buscar, aquela concreta, das coisas desse mundo, para sermos livres e poder amar. Sempre buscar a liberdade do coração. Aquela que tem as raízes na pobreza de nós mesmos. E aí, gostaram do início da série? Pois é, a cada semana nós aprendemos um pouquinho aqui no programa, né, com a sabedoria do nosso querido Papa Francisco. As reflexões dele são sempre muito sensatas, muito atuais, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, não é? Agora a gente vai para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho. No próximo bloco vamos falar sobre impermeabilização de estofados, não saia daí.